Olá, meu nome é Leonardo de Moraes. Nesse vídeo eu apresento o trabalho feito como requisito para a conclusão do curso de Engenharia Elétrica da Unicamp, sob o título Desenvolvimento de um leitor termoluminescente com sistema de controle de temperatura de alta precisão, e orientado pelo professor Dr. Marconi Madrid. O leitor TL foi desenvolvido e construído pelo Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, a pedido da professora Roseli Kunzel. É um equipamento usado em dosimetria de radiação em áreas como saúde e proteção radiológica, além de aplicações de datação geológica e arqueológica, e tem como motivação diminuir a dependência de equipamentos importados, que são caros e têm difícil manutenção. O equipamento foi desenvolvido e construído com esforço colaborativo. O projeto mecânico foi desenvolvido e executado pelo Dr. Newton Silva, da empresa Tec3Gel, incubada na USP. Os circuitos eletroeletrônicos foram uma colaboração conjunta entre mim e o Dr. Newton Silva. O software de monitoramento, firma embarcado e o sistema de controle foram desenvolvidos por mim. E a validação funcional está sendo feita nesse momento pela professora Roseli. Antes de apresentar os objetivos do TCC, gostaria de falar sobre alguns fenômenos que vão justificar esses objetivos. O mais importante deles é o fenômeno da termoluminescência, que acontece em alguns materiais isolantes ou semicondutores, e quando recebem uma radiação ionizante, os elétrons ficam aprisionados na banda proibida do material, deixando para trás algumas lacunas. Quando há o aquecimento, ou seja, uma estimulação térmica, esses elétrons recebem energia suficiente para se recombinar com as lacunas que ficaram para trás. A energia excedente é liberada em forma de um fóton, que vai da luz visível até ultravioleta. Dessa forma, quando se eleva a temperatura numa função constante, pode-se obter uma curva de brilho, que é essa curva que relaciona a temperatura com a luz que foi emitida. E daqui se tira um dos principais objetivos do TCC, que é fazer um equipamento que tenha uma rampa de temperatura muito precisa. Se essa variação de temperatura aqui não for precisa, essa glow curve ela sai deformada. Um equipamento para medir o fenômeno termoluminescente é o leitor TL. O material a ser estudado, chamado dosímetro TLD, é colocado num pequeno prato metálico, chamado de panela. No caso do nosso equipamento, ele é feito de cantal, mas ele pode ser feito de alguns outros materiais, por exemplo, a platina. A panela é aquecida eletricamente e o TLD começa a emitir luz pelo efeito termoluminescente. Essa luz é detectada pela PMT, que converte esses fótons em um sinal elétrico mensurável, que é então amplificado. Esse sinal elétrico da PMT é registrado em função da temperatura do dosímetro, que é coletado por um termopar, que fica acoplado debaixo da panela. Por isso, vemos que uma exigência importante do processo é que exista uma sincronização perfeita entre a medição de temperatura e a contagem de pulsos. Tendo em vista o que foi apresentado na fundamentação teórica, nós podemos estabelecer os objetivos do TCC. O objetivo principal é implementar um sistema de controle de temperatura de alta precisão, capaz de rastrear rampas térmicas lineares com erro inferior a 1 grau centímetro. Isso garante que o efeito termoluminescente seja captado corretamente. E o objetivo secundário é implementar um sistema de contagem de fótons garantindo a sincronização entre as leituras de temperatura e a contagem de fótons. O equipamento pode ser dividido em 5 grandes sistemas: o sistema mecânico, o firmware embarcado, o software de supervisão, o sistema eletroeletrônico e o sistema de controle de temperatura. Como dito antes, o sistema mecânico foi feito e executado pelo Dr. Newton Silva. Eu só estou apresentando aqui por completude. Aqui é mostrado frente e a traseira do equipamento. O firmware, que é o programa embarcado, ele foi feito por um microcontrolador expressivo ESP32S3, que é um dual-core de 240 MHz. Ele tem um sistema operacional embarcado, o FreeRTOS. O firmware foi escrito em linguagem C++, através de software livre, Visual Studio Code, com extensão plataforma I/O. Foi colocado tarefas de alta prioridade e tarefas de menor prioridade. Em alta prioridade, se colocou as tarefas de gerenciamento geral do sistema, que faz as leituras dos sensores e roda o algoritmo de controle de temperatura da planta. Várias configurações podem ser feitas, como taxa de amostragem dos sensores, configurar os filtros digitais, os parâmetros da curva de calibração do termopar e, principalmente, os parâmetros do controlador PID. Software de supervisão, ele roda em Windows 10 e pega esses dados, plota e salva esses dados em arquivos que depois vão ser processados por outros programas. Foi escrito em linguagem C++, com software livre, Visual Studio Code, e utilizou-se uma biblioteca gráfica, que ela é multiplataforma. Aqui eu apresento o diagrama funcional do sistema eletroeletrônico do leitor TLD. 3 grandes subsistemas que são essenciais para o funcionamento do leitor: o sistema de aquecimento do forno, o sistema de sensor de temperatura e o sistema de contagem de fótons. O aquecimento do forno é feito através de um transformador controlado por triac. A passagem de potência é feita por controle de ângulo de fase. Essa potência não é linear em relação ao ângulo, e essa linearização é feita através do firmware. O sistema sensor de temperatura, ele precisa pegar um sinal do termopar, que está conectado na panela, e transformar esse sinal a ser lido pelo microcontrolador. O sistema de contagem de pulsos precisa pegar um sinal, que é um sinal muito rápido de 9 nanosegundos. Para isso a gente passa por um comparador rápido, transformando esse sinal em um sinal digital, por um contador externo de 4 bits. O microcontrolador lê paralelamente esses 4 bits menos significativos e lê a contagem através do estouro desse contador. No sistema de controle de temperatura foi implementado um controle multifásico. Na fase 4, que é a fase mais importante porque é de onde são tirados os dados termoluminescentes, foi implementado um controlador PID. Como é um sistema térmico que tem inércia e atraso,
o controlador PID pode gerar oscilações ou overshoot no começo da rampa. Por isso, na fase 3, foi implementado um controle de impulso preditivo, que vai colocar um degrau de uma amplitude correspondente à taxa de aquecimento requerida. A taxa de aquecimento desse equipamento é de 1 a 15 graus centígrados. As fases 1 e 2 é só para encontrar o equilíbrio térmico. A sintonia do impulso preditivo foi feita através da aplicação de vários degraus com várias amplitudes. Nesse gráfico dá para ver que em mais ou menos 2 segundos o sistema já saiu da inércia e tem uma taxa de aquecimento estabelecida. As taxas em 2 segundos são plotadas em forma aproximadamente uma reta. Então, com os parâmetros dessa reta, o firmware de controle pode calcular a amplitude do degrau a ser aplicado como impulso. Os coeficientes linear e angular são configurados no firmware pela entrada de serviço do equipamento. O sistema da planta, na fase 4, foi usado um sistema de controle por realimentação, sendo que o controlador PID, e os modelos da planta foram testados vários modelos, o modelo de primeira ordem com atraso e modelos de segunda ordem. A gente sabe que modelos de primeira ordem e de segunda ordem, eles não têm polo na origem, então eles são do tipo zero, e o PID insere somente um polo na origem. Então o sistema controlador e planta vai ser do tipo 1, com um polo na origem, e a gente sabe que para a rampa, o rastreamento gera um erro constante, que não é problema para a gente, porque o que se interessa é a inclinação da rampa, e não esse offset que existe temporal. No modelamento das funções de transferência de primeira ordem com atraso, foi usada uma resposta degrau de 15% da potência total. E foram usados alguns métodos empíricos para achar os parâmetros da função de transferência. O parâmetro K, que é o ganho, o L, aqui é o atraso, e aqui é a constante de tempo tal. Também foi usado o método numérico, que é o TFEST do MATLAB. Para a sintonia do controlador PID para o modelo de primeira ordem, foram usados alguns métodos empíricos de sintonia. Esses métodos estabelecem algumas relações entre o ganho, a constante de tempo e o atraso, para você ter os valores dos parâmetros do PID. E esses parâmetros foram calculados e posteriormente testados. Já para o modelamento da planta, numa função de transferência de segunda ordem, foi usado o mesmo degrau de 15% da potência total. E usei a função TFET no MATLAB para me retornar essa função de transferência. A função de transferência apresentou dois polos, um em P1-1 e outro em P2, menos 0,15. São polos lentos, o que é de se esperar para um sistema térmico com alta inércia. Para a sintonia do controlador para a planta de segunda ordem, eu utilizei a alocação de polos. Primeiro, eu posicionei os zeros do controlador à esquerda dos dois polos da planta. Em seguida, eu defini os requisitos de desempenho do sistema. E com isso, eu consegui calcular o amortecimento e a atenuação que o sistema vai ter. Em seguida, eu plotei o lugar das raízes e eu escolhi um ponto em cima do lugar das raízes que tenha um K o menor possível e que satisfaça as duas condições de amortecimento e atenuação. Um K o menor possível me garante que a resposta seja mais suave e menos ruidosa. Em seguida, eu calculei os parâmetros do PID discreto que vai ser implementado no microcontrolador. Cada conjunto dos parâmetros do PID que foram levantados na modelagem de primeira ordem e de segunda ordem foram testados em rampas de 15 graus centígrados por segundo, que é a taxa de aquecimento mais exigente do sistema. E foi comparado os resultados, tanto visualmente, através dos gráficos do erro absoluto, como foi usado algumas métricas de desempenho para comparação. Esses resultados foram tabelados e, a partir disso, pôde-se comparar todos eles e obter qual que foi o melhor desempenho de controle para esse sistema. O modelo de segunda ordem foi o que melhor saiu nesses testes. A gente vai mostrar a validação funcional, tanto do leitor TLV como do sistema de controle de temperatura. Foi feito um histograma de contagem de escuro. Isso aqui é compatível com a contagem de escuro que o fabricante dá da PNT. A gente mostra aqui que o sistema não está contando a mais coisas que não deveria, ou seja, que não existe algum tipo de ruído entrando e que a contagem é compatível com o que se espera. Foi feito um ensaio de fundo, obtendo a curva de background. Essa curva de background é feita aquecendo o sistema sem que tenha alguma amostra lá dentro. Então, o sistema apresenta os fótons que a panela começa a apresentar quando começa a encandecer. A contagem de pulsos começa a subir exponencialmente. Isso aqui é compatível com a teoria e valida que o sistema de contagem de pulsos também funciona em altas contagens de pulso. E foi feita a curva de brilho, já aqui com a amostra de um dosímetro padrão, fluorita. Aqui a gente está vendo a cara do programa já, do software, e ela tem o formato padrão que se espera para esse dosímetro de fluorita. Isso valida, então, que o sistema está funcionando perfeitamente na aquisição dos dados de termoluminescência. Na validação do controle de temperatura, eu mostro a validação do impulso preditivo, que foi feito na fase 3. O impulso preditivo diminui a oscilação que você tem no começo da rampa. E a gente valida o sistema que foi implementado do controlador PID para a fase 4, para taxas de aquecimento diferentes, um erro menor do que 0,2 graus, o que é um resultado bastante satisfatório. Então, pode-se concluir que os objetivos do trabalho foram totalmente atingidos. O leitor TLD desenvolvido confirmou a capacidade de adquirir as curvas de brilho termoluminescentes com clareza e repetibilidade. Além disso, houve uma correta sincronização entre a aquisição de temperatura e a contagem de fótons. O sistema de controle de temperatura mostrou um bom desempenho, com erro de rastreamento da rampa inferior a 0,2 graus centígrados, mesmo em condições mais críticas, com rampa com taxa de aquecimento de 15 graus centígrados por segundo. Eu gostaria de prestar meus agradecimentos ao professor Marconi Madri pela orientação e pela paciência nesse trabalho. Também ao Dr. Newton Silva, da Tec3Gel, pela parceria não somente nesse projeto, como em muitos outros. E à professora doutora Roseli Kunzel, pela parceria nesse projeto e valiosas dicas para realizá-lo.